Graças e paz, irmãos. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. Eu queria que os irmãos abrissem na carta de Paulo aos Gálatas. A gente começou uma série de estudos na carta e só foi ministrada a primeira parte, mas vamos dar continuidade hoje ainda com o capítulo número 1. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 12. Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 12, e nós vamos falar sobre a defesa do Evangelho, né? Essa carta que nós trabalhamos na outra exposição, apresentamos quem escreveu, né? O destinatário, o objetivo da carta, e nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a defesa do Evangelho, aquilo que Paulo faz aqui nesse trecho que nós vamos ler. Gálatas 1, versículo 6. Gálatas, depois de Coríntios, antes de Efésios. Amém? Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? Pai querido, nós te rendemos graças nessa noite por esse momento precioso que temos, Deus, na tua presença de oração, de estudo da tua palavra. Pedimos que teu Espírito venha, Deus, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as verdades que o Senhor quer nos ensinar por meio dessa porção. Nos ajuda, Deus, na condução, na exposição, que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, mas que nessa noite sejamos edificados, ó Deus, fortalecidos na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, a gente já tinha visto, né, no início dessa carta, Paulo escreve aqui aos Gálatas, né? E é uma carta que vai trazer algumas instruções, né? E principalmente porque era uma igreja que estava sendo solapada, né? Ali atacada, né? Os ensinos atacados por um grupo de judaizantes, como eram conhecidos, né? Pessoas que estavam ali voltando, né? Caindo, digamos assim, do evangelho da graça e voltando para a tradição, voltando para o legalismo. E nesse texto que a gente leu aqui, Paulo vai fazer uma defesa veemente, né, do evangelho de Cristo Jesus, escrevendo essa carta para aqueles irmãos que estavam ali, de certa forma, sendo seduzidos pela doutrina, né, por aqueles ensinamentos dos falsos mestres. O evangelho aqui estava debaixo de um fogo cruzado por meio daqueles homens, daqueles judaizantes que tinham invadido ali, tomado conta das igrejas para difundir e espalhar ensinamentos errados. E Paulo aqui começa a defender, até porque uma das coisas que foi mais atacada nesse momento foi justamente a autoridade do apóstolo, né? Paulo teve a sua autoridade como apóstolo atacada ali, e aqueles judaizantes diziam que Paulo não estava autorizado a pregar, né, digamos assim, que a sua mensagem não era uma mensagem verdadeira, né? Eles atacavam a mensagem do apóstolo Paulo. E aqui também que a gente pode perceber, e recuperando um pouquinho do que a gente já viu anteriormente, é que eles tornaram a obra de Cristo uma obra insuficiente, né? Ou seja, a graça de Deus por meio de Cristo, uma obra insuficiente. Por quê? Em que medida? Na medida em que eles acrescentavam, né, determinados rituais, voltando ao legalismo, voltando à lei, a obras da lei, né, e de certa forma trazendo a obra de Cristo como uma obra insuficiente, como se aquilo que Cristo fez na cruz não foi suficiente para a salvação. Então esse era um dos pontos também que aqueles homens, aqueles judaizantes também pregavam ali e faziam naquela igreja, né? E Paulo com firmeza aqui vem exatamente
defender o Evangelho, e a gente vai ver aqui nesse texto que a gente leu alguns pontos, algumas verdades que o texto nos mostra, nos traz, né, e de que forma Paulo combate o Evangelho, e como é que isso tem relação conosco hoje. Porque, embora essa carta tenha sido escrita há muito tempo, né, a gente pode pensar, mas isso aqui já foi há tantos séculos, né? Será que hoje o Evangelho ainda sofre ataques, né? E aí basta olhar nas redes sociais, basta olhar na vida que a gente tem ao nosso redor, como a gente vai perceber como o Evangelho de Jesus ainda é alvo, né, de ataque, de ensinamentos falsos, de falsos mestres, inclusive em lugares, em igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, né? A gente basta olhar, por exemplo, esse sincretismo religioso que a gente vê por aí em muitos cultos, né, que tiram a autoridade de Cristo, da palavra de Deus, e há muitas práticas mais parecidas com o paganismo do que com o Evangelho de Jesus. E outras formas de ataques que a gente também pode perceber. E o objetivo daqui é que a gente olhe para esse momento que Paulo está escrevendo para aqueles irmãos e que a gente possa aprender também, como igreja dos dias de hoje, né, o que é o Evangelho de Cristo e como é que a gente pode fazer, né, para defender o Evangelho, aprender do Evangelho, para que a gente não permita que o Evangelho venha a ser solapado por falsos mestres, por falsos ensinadores que ainda hoje rondam, né, e estão aí ao nosso derredor em muitos lugares. Então, primeiramente, Paulo vai criticar aqui, em primeiro lugar, o abandono do Evangelho, né? No versículo 6, no versículo 7, Paulo está meio que espantado, assombrado com a rapidez, com a forma como aqueles irmãos que tinham recebido o Evangelho, que tinham aprendido do Evangelho, como eles de repente, de uma hora para outra, para usar uma linguagem mais assim, eles mudaram totalmente a mentalidade e passaram agora a seguir os ensinamentos dos judaizantes, daqueles homens que estavam pregando ainda algo relacionado ao legalismo, né, à lei, né, e estavam deixando um pouco a graça, né, como algo insuficiente. Veja que ele diz aí no versículo 6, Paulo, né, admira-me que estejais passando tão depressa, e aí a expressão, né, tão depressa, de forma tão rápida, né, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqueles irmãos estavam, né, apesar de terem aprendido com Paulo, né, eles estavam agora deixando o evangelho que tinham aprendido e voltando agora, estavam dando as costas para Deus e voltando outra vez, irmãos, para a lei, para a escravidão da lei, né? E aqui nós temos alguns pontos que a gente precisa entender nessa passagem que Paulo, né, escreve aqui. Inclusive no versículo 7 ele diz: o qual não é outro, o evangelho que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E é isso que Paulo está denunciando aqui, exatamente essa atitude perigosa desses falsos ensinadores, falsos mestres que estavam ali deturpando e, como ele diz aqui, pervertendo o evangelho, né? Mudando o evangelho, né? E aqui a gente começa a perceber, em primeiro lugar, como o espanto do apóstolo, né? Paulo fica aqui admirado, está perplexo com a atitude dos irmãos da igreja, daquela igreja que a quem ele tinha ministrado, né? Aqueles irmãos que abraçaram o evangelho e de repente, de uma hora para outra, começam a abandonar o evangelho, trocando a mensagem da graça por uma outra mensagem, né? Pela mensagem lá o ensino da lei, uma mensagem que é um outro evangelho que não era o evangelho de fato, de verdade, que eles tinham aprendido com Paulo, né? E aqui a gente vê que Paulo está admirado com a rapidez, com a pressa como aqueles irmãos mudaram, né? E isso é muito triste, é mais ou menos como a gente olhar aqui para a igreja e a gente está aqui aprendendo a palavra juntos, uns com os outros, né? E de repente alguém de uma hora para outra vai seguir uma seita, por exemplo, uma outra religião, sei lá. E aí Paulo está aqui admirado com essa forma como ele, né, com a inconstância, né? O título inclusive diz isso, a inconstância dos Gálatas, a inconstância, a forma como eles rapidamente apostataram da fé, abandonaram a fé que eles tinham aprendido da graça de Cristo Jesus. E aí o que chama a atenção também, irmãos, que parece que Paulo está aqui meio que indignado, está ressentido com aquele comportamento dos irmãos daquela igreja, mas na verdade não é nenhum ressentimento, não é na verdade ele não está aqui, digamos, ressentido, mas ele está aqui meio que preocupado, né, consternado e assombrado mesmo com a forma. É como se alguém que é pego de surpresa, né, está ali ensinando e ensinou e ministrou o evangelho para aquele grupo, ensinou a palavra, e de repente, de uma hora para outra, vê aquele povo, né, por ventos de doutrinas falsas, né? E isso deve ter, com certeza, machucado um pouco o coração de Paulo, né? Ele deve ter ficado um pouco decepcionado ali por um momento da maneira. Paulo aqui, na verdade, reprova a atitude desses irmãos, mas também o faz em amor, né? Não rechaçando
mas fazendo no amor também, na graça de Cristo. Então, esse é um ponto que a gente vê aqui nesse versículo, né, sobre o abandono do Evangelho, que é o primeiro ponto aqui que a gente pode aprender, a maneira como esses irmãos foram se afastando, abandonando o Evangelho que tinham aprendido. E aí, em primeiro lugar, aqui, nesse abandono, o espanto do apóstolo Paulo. Mas além do espanto do apóstolo Paulo, a gente vê também aqui nesse texto a apostasia, né, o distanciamento, como aqueles irmãos foram abandonando, pela expressão que é usada aí, ó, admira que estejais passando tão depressa. A igreja da Galácia, né, aqueles irmãos, aqueles crentes, estavam ali virando a casaca, como se diz assim, estavam abandonando, né, com grande rapidez a fé que eles tinham abraçado, a fé cristã, né, a ponto, irmãos, de trocar o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, por um evangelho falso, né, estavam abandonando a graça para novamente se colocar debaixo do jugo da lei. Esse é o ponto, né? E aí onde a gente vê muitas vezes, como nos dias atuais, fazendo uma relação com a igreja de hoje, como há muitas comunidades por aí que novamente têm, de uma certa maneira, se afastado da graça de Cristo, na medida em que trazem rituais, muitas vezes, ou práticas para completar a salvação. Ou seja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para que você seja salvo, colocando sobre as pessoas um jugo, um peso, né? Assim como na lei, sabendo nós que o evangelho que a gente aprendeu é o evangelho da graça de Jesus Cristo, né? Como diz lá em Efésios, pela graça sois salvos, mediante, por meio da fé. A fé é o instrumento que nos faz ser alcançados pela essa graça. E aqui a gente vê Paulo preocupado com essa apostasia, com a maneira como esses irmãos foram se afastando, abandonando, né? E é por isso que essa mensagem de Paulo aos Gálatas é uma mensagem atual, é uma mensagem ainda oportuna, é uma mensagem que a gente vê, como muitas vezes, em muitas comunidades por aí, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é afastado, digamos assim, né? O Evangelho da graça, né? E as pessoas se voltam, muitas vezes até querendo ser salvos por mérito próprio, né? Tanta gente fazendo tanto sacrifício, às vezes, a gente vê por aí alguns depoimentos, eu vou fazer isso aqui, para poder, achando que por mérito próprio vai alcançar a salvação, né? Não sabendo, não compreendendo o cerne do Evangelho, que é a graça de Jesus, que é a graça de Cristo Jesus. Mas além ainda do espanto do apóstolo Paulo nesse texto, além da apostasia dos crentes, a gente vê aqui ainda o abandono ao Deus da palavra e à palavra de Deus. Porque aqueles irmãos ali, eles não estavam apenas se afastando de uma religião, não estavam apenas mudando de religião, né? Eles não estavam apenas mudando de credo, de fé, professando outra fé, mas eles estavam, irmãos, ali abandonando o próprio Deus. Porque se eles estavam se distanciando do evangelho da graça, e o evangelho é o evangelho de Deus para a nossa vida, né? A graça de Deus, eles estavam ali, de certa forma, por consequência, também desertando do próprio Deus, ou seja, abandonando o próprio Deus, o Deus que foi anunciado ali por Paulo por muito tempo, entre eles, né? Então, quando uma pessoa se afasta do evangelho, né, o evangelho da graça, está também se afastando do próprio Deus. Não é um afastamento apenas da doutrina da igreja, não é um afastamento da igreja, mas está também se distanciando do próprio Deus. Então, o Deus da palavra é um afastamento do próprio Deus. Aqueles irmãos não estavam apenas mudando de religião, né? Não estavam apenas mudando de igreja. Na verdade, eles estavam mudando, abandonando a própria graça de Deus, ou deixando o Deus da graça. E isso é muito sério, porque Paulo vai dizer que eles estavam aqui, indo para um outro evangelho. Vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? Estão saindo de uma coisa e indo para outra, estão migrando, né? E esse é o evangelho. E que outro evangelho é esse? Porque ele diz que estão passando do evangelho da graça para outro evangelho. E qual evangelho? O evangelho dos judaizantes, que é o evangelho do legalismo, que é o evangelho da lei, que é o evangelho que, embora não negasse a necessidade da fé em Jesus para a salvação, mostrava que era necessário algo a mais. Não é que os judaizantes negavam que a salvação era pela fé em Jesus, mas eles queriam, irmãos, acrescentar mais alguma coisa à fé, e essa coisa eram as obras, né? Como se pelas obras, pelo mérito, a gente pudesse alcançar a salvação, né? Para esses judaizantes, para esses irmãos, era necessário que Moisés completasse o que Cristo já tinha feito. Era mais ou menos essa a ideia, né? Uma volta, um retorno, era preciso acrescentar as nossas obras para poder concluir a obra inacabada de Cristo.
Ou seja, é mais ou menos como se ele dissesse assim: olha, irmãos, Cristo não fechou, não completou direito, não fez o trabalho completo. É preciso mais alguma coisa para ser salvo, né? E essa coisa era justamente esse legalismo, essa volta a certas práticas, principalmente a prática da circuncisão, né? Que era uma prática que eles estavam... Irmãos, para Paulo, essa era uma ideia repugnante. Porque quando Paulo entendia o que era o Evangelho da Graça, como a gente entende o que é o Evangelho da Graça. Então, para Paulo ouvir isso, ver isso naquela igreja, era algo que certamente deixava o coração dele muito angustiado. Porque é exatamente isso, a obra de Cristo na cruz foi consumada e o Evangelho, irmãos, oferece salvação gratuita, né, por meio da fé. O Evangelho é o único meio, né, é a única forma por meio da qual os homens podem ser salvos da condenação. Então, a gente está falando aqui de salvação. A gente está falando aqui de salvação da condenação, né? E aí a gente vê um pilar, uma doutrina fundamental, né, da graça sendo ali atacada por aqueles homens, por aqueles mestres, né, por aqueles falsos ensinadores, né? Sem o Evangelho, nenhuma pessoa pode ser aceita diante de Deus. E aí Paulo vê esse fundamento, né, da pregação dele, o fundamento da igreja sendo atacado dessa forma. Então aquilo certamente incomodou Paulo a ponto de fazer essa exortação, né, aos próprios irmãos. Admira-me que vocês estão passando tão rapidamente do Evangelho da Graça para um outro Evangelho, que é esse Evangelho do legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é essa falsa ideia, esse falso princípio, né, de que Deus aceita as pessoas, considerando essas pessoas justas, dignas de estar na sua presença, com base em quê? Com base em obras, né? Então, a ideia do legalismo é essa: Deus nos aceita, né, por sermos pessoas dignas, pessoas justas, mas não por nos sujeitarmos a Deus, não por confiarmos na graça de Deus, não por amarmos a Deus e sermos aí, aceitar o amor de Deus, mas por fazermos pelo nosso próprio mérito, pelas nossas próprias obras, né? Como se nós estivéssemos aqui acrescentando. Então, é isso que Paulo faz aqui aos Gálatas, né? Essa orientação, essa exortação. E ainda finalizando essa primeira ideia do abandono, né, do Evangelho, essa exortação que ele faz aos irmãos pelo abandono do Evangelho, Paulo ainda chama atenção para a questão de que o outro Evangelho não é o Evangelho verdadeiro. Quando ele diz aqui: estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, né? Ele vai fazer aqui um trocadilho, mas para desmascarar o Evangelho que estava sendo anunciado pelos judaizantes, pelos falsos mestres, que era esse Evangelho do legalismo. O verdadeiro Evangelho que Paulo está defendendo aqui é o Evangelho da graça, é o Evangelho da salvação pela fé em Cristo, né? O outro Evangelho aqui é o Evangelho que ele está denunciando, é o Evangelho dos judaizantes, né? Aquele Evangelho das obras, né? Aquele Evangelho que vai acrescentar ritos da lei ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, como se o sacrifício de Cristo fosse incompleto, insuficiente, né? Então, irmãos, Paulo diz que esse outro Evangelho é um Evangelho diferente, é um Evangelho de outra natureza, e é por isso que mais à frente, um pouquinho, ele vai dizer que se alguém vier anunciar outro Evangelho, que não seja esse Evangelho verdadeiro da graça, seja maldito, seja anátema, né? Até se um anjo, ele vai dizer, se um anjo do céu aparecer para anunciar outro Evangelho diferente do que ele anunciou, aquele Evangelho verdadeiro, seja maldito, né? Então Paulo está aqui realmente combatendo veementemente aqueles irmãos, trazendo essa exortação por conta desse ensinamento falso que estava se espalhando por ali. Os Gálatas tinham abandonado, realmente estavam se afastando do Evangelho da graça para um Evangelho diferente, um Evangelho que proclamava mais as obras para a salvação do que a graça em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo vai combater aqui, no versículo 6. O abandono do Evangelho, como os irmãos foram se afastando e abandonando o Evangelho. Isso fica como lição para nós, porque talvez a gente esteja aqui na igreja, ouvindo a palavra toda semana, sendo alimentado, e a gente às vezes pode até pensar: estou aqui inabalável, nada vai me afastar, nada vai fazer com que eu abandone, eu conheça o Evangelho. Mas há muita sedução fora aí, inclusive mascarada mesmo como Evangelho, mascarado como igreja, doutrinas que vão sendo disseminadas, às vezes até canções que a gente canta, e muitas vezes tem um conteúdo ali que está mais enfatizando a nossa obra, o nosso mérito,
e não Cristo, tirando Cristo do centro e colocando o homem no centro da coisa, né? Então a gente precisa, irmãos, estar muito atento, que é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Tem que estar atento para que a gente possa perceber exatamente a entrada desse evangelho, entre aspas, diferente, que muitas vezes vai querendo perverter o evangelho de Cristo que a gente tem. Tem coisas que são muito fáceis de a gente identificar, muito rasgadas, assim, a gente olha e diz assim, não, isso aqui realmente, mas há determinadas, muitas vezes, coisas sutis, muitas vezes muito sutis que a gente não percebe e a gente precisa estar atento. Principalmente quem acompanha muita coisa pela mídia, pelas redes sociais, né, quem gosta de ouvir, né, algumas pregações que a gente vai vendo aí pela internet, tem que ter cuidado com o que a gente está ouvindo. Paulo estava exatamente admoestando os irmãos acerca disso. Mas, além desse primeiro ponto, que é o abandono do evangelho por aqueles irmãos, do evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, Paulo vai ainda combater aqui, no versículo 7, a perversão do evangelho. Veja o que ele diz aí no versículo 7. Né? Finalzinho do 6, ele diz, vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo aqui vai agora fazer uma transição, ele vai sair da crítica que ele está fazendo à apostasia daqueles irmãos, ao abandono do evangelho por aqueles irmãos, e agora ele vai falar sobre essa perigosa ação dos falsos mestres. Que perigosa ação é essa? A de perturbar e perverter o evangelho, perturbar a igreja e perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, falsificar o evangelho significa perturbação da igreja. Né? Quando alguém vem mexer com o evangelho de Cristo, deturpar o evangelho, isso significa, traz como consequência mexer com a própria igreja, porque a igreja vive do evangelho, pelo menos essa é a ideia, né? Nós vivemos do evangelho de Cristo, nós nos pautamos, nós nos guiamos pelo evangelho. Então, se há uma mexida, digamos assim, no evangelho, isso vai também mexer com a igreja. Por isso que Paulo está falando aqui de perturbação. É como uma coisa assim, é como um ruído. Tem alguma coisa estranha aqui que está mexendo, que está perturbando, que está, né, tirando do eixo. Então, é mais ou menos essa ideia, né, que Paulo está trazendo aqui da perturbação, da perversão do evangelho. E aqui ele vai destrinchar um pouquinho isso aqui, né? Em primeiro lugar, os falsos mestres perturbavam a igreja. Isso é um fato, é uma constatação. Aqueles homens, aqueles falsos ensinadores, aqueles falsos mestres estavam induzindo os crentes ali a deixar o evangelho da graça. Eles estavam ali empenhados, né, em fazer com que aqueles irmãos se afastassem do evangelho puro e simples pregado por Paulo. Né, Paulo tinha feito o trabalho dele, mas aqueles irmãos estavam na contramão. E qual era o trabalho? Como é que eles estavam perturbando? Aquilo que a gente já falou aqui, levando aqueles irmãos a agregarem a fé às obras. É como se, né, levando aqueles irmãos a acreditarem que para serem salvos, eles precisavam, além de crer em Jesus, também eles precisavam fazer alguma coisa, eles precisavam cumprir alguns rituais, como por exemplo o ritual da circuncisão. Mas Paulo fala ainda no versículo 7, acerca dessa perversão, com a palavra perversão mesmo. Os falsos mestres pervertiam o evangelho, né? O evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, que é esse evangelho que oferece salvação para o pecador, né? A gente aprende isso, o evangelho da graça, esse evangelho que traz salvação para o pecador, mas não traz com base nas nossas obras. Nós não fizemos nada que merecemos o evangelho de Cristo, é graça, né? E esse é o sentido da graça, é favor que não merecemos. É o conceito que a gente ensina até para as crianças, né? A graça é o favor que não merecemos. Então, se nós não merecemos, não tem nada que nós podemos fazer para completar essa salvação. Tudo já foi consumado. Eu gosto muito dessa frase quando Jesus lá diz, está consumado. A obra foi feita, a obra foi concluída, o plano foi executado com perfeição, com totalidade, não tem mais nada para fazer. Isso é muito gratificante para nós, porque se a gente parar para pensar, se tivesse alguma coisa que a gente pudesse fazer para completar essa salvação, irmãos, e como é que seria da gente? Porque as nossas obras são, né, trapos de imundície. Vamos lá para o Velho Testamento, trapos de imundície. Então a gente não pode fazer nada, e isso é uma maneira, isso é tão bom porque nos leva a gente a confiar plenamente em Cristo Jesus, né? A depositar toda a nossa confiança, a crer plenamente que Jesus completou a obra. Então qualquer mensagem que negue, né, o sacrifício completo, pleno, total de Cristo é perversão da mensagem cristã e, portanto, deve ser combatido de forma veemente, né?
Os falsos mestres não estavam apenas corrompendo o evangelho, mas também estavam invertendo. Por isso que Paulo usa a palavra perverter. Perverter tem essa ideia de inverter, virar de cabeça para baixo. Essa é a ideia. Perverter, eu vou mudar aqui. Eu vou mudar, tá? De ponta cabeça, de cabeça para baixo, como a gente diz no Nordeste, né? Virar de costas. É fazer com que aquele fique totalmente contrário. Os judaizantes haviam invertido e virado os ensinamentos em direção contrária. É pegar o evangelho e fazer assim, ó, rodar todinho e dizer, não é isso. E levar aqueles irmãos de volta à escravidão da lei. Então, esse é um ponto aqui que é combatido, né, nessa defesa que Paulo faz no versículo 7. Né? No versículo 6, o abandono do evangelho. E aqui, no versículo 7, ele está falando sobre a perversão do evangelho. Nos versículos em seguida, do versículo 8 e 9, aí Paulo vai continuar, sim, fazendo a defesa do evangelho, mas agora ele vai trazer à memória dos irmãos a singularidade desse evangelho, né? Depois de falar da apostasia, do abandono daqueles irmãos ao evangelho, depois de falar da ação nociva dos judaizantes, dos falsos mestres em relação ao evangelho, Paulo agora vai afirmar e dizer o que é o evangelho. Ele vai agora reafirmar a singularidade desse evangelho, de tal forma que ele vai evocar a maldição, né, para todo aquele que perverte, para todo aquele que perturba o evangelho, aí a igreja perturba a igreja e perverte o evangelho de Cristo, né? E ele faz isso de uma forma muito enérgica, porque ele tem um zelo por Cristo, ele tem um zelo pela igreja de Jesus, que é o nosso, em que a gente deve se inspirar também, né? Como guardião ali, como defensor da nossa fé, da nossa essência, né? Por isso que Paulo aqui, ele é intolerante, a palavra é essa, ele não vai tolerar nenhuma agressão, nenhuma afronta, nenhuma perversão ao evangelho de Cristo. E a gente pode destacar alguns pontos nesses versículos 8 e 9, diz o seguinte, né? Mas ainda que nós ou mesmo um anjo. Olha, ele está trazendo aqui uma situação hipotética. Não é que aconteceu, mas ele diz, olha, se porventura eu mesmo ou um anjo, né, vier anunciar pregar evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, agora no versículo 9 ele está se referindo, não é mais hipotético não, é de fato e de verdade, agora no 9 ele está se referindo aos judaizantes, né? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Então, aqui, né, quando Paulo vai destacar a singularidade do evangelho de Cristo, né, a pureza do evangelho de Cristo, ele vai aqui, em primeiro lugar, ele vai falar que o evangelho é maior do que os apóstolos. Ele diz aí, ó, ainda que nós, ou mesmo o anjo, vos prega o evangelho. Então, a mensagem do evangelho está acima, é maior do que o próprio apóstolo. Paulo estava convencido disso, né? Estava convencido de que não havia outro evangelho, né? E é por isso que ele invoca a maldição, inclusive sobre a própria vida, quando ele diz, né? Ainda que nós mesmos, quer dizer, ele se colocou nesse lugar também, quer dizer, mesmo que se eu vier aqui pregar outro evangelho, que essa maldição caia sobre mim, dada a importância, né? A forma como ele considerava o evangelho de Cristo, né? A pureza do evangelho, como ele defende aqui, né? E o evangelho é maior do que o apóstolo, irmãos, né? A mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é maior. Eu acho interessante essa ideia de que a mensagem é maior do que o mensageiro. Eu não sei, eu vi em algum lugar um tempo desse alguém explicando algo interessante, porque dizia assim, alguém pode ficar às vezes dizendo, como é que eu vou estar na igreja, eu vou ouvir a pregação de uma pessoa que é falha, né? Eu ouvi alguma coisa mais ou menos desse tipo, a gente que prega, que expõe, né? E aí a pessoa dizendo assim, é uma pessoa que falha também e tal. E aí a pessoa estava explicando isso. A mensagem de Deus, o evangelho é tão poderoso que está acima daquele que está anunciando o evangelho. É claro que a gente não está fazendo apologia ao fato de que a gente vai expor o evangelho e vai viver uma vida de todo jeito. Não é isso, né? Mas é a graça de Deus, né? O evangelho é tão potente e ele alcança independentemente da condição, muitas vezes, da pessoa. Porque nós somos falhos, né? Nós somos fracos, somos humanos, nós falhamos. Mas a mensagem, ela é muito maior do que o próprio mensageiro, né? Então, a mensagem aqui não é importante porque é Paulo que está pregando, mas é porque é o evangelho de Cristo. Essa é toda a diferença. O evangelho é o poder de Deus, né? Então, aqui Paulo é apenas um mensageiro. Então, por isso que Paulo diz, né? Se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar o evangelho que vá além,
seja maldito. Então, a mensagem aqui, o evangelho é maior do que o próprio, né? Porque o evangelho pregado por ele não era o verdadeiro, porque era ele quem estava pregando. Mas o evangelho é verdadeiro porque é o evangelho do Cristo, que entregou a Paulo para ser pregado. Lá em Damasco, né? Quando ele se encontra ali com Cristo, já tem ali o encontro com Cristo, e ele é escolhido por Deus para pregar o evangelho. E além, vai um pouco mais além, não só o evangelho é maior do que o mensageiro, do que o próprio, mas o evangelho é maior do que os anjos, né? Está aí no versículo 8 ainda, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e a gente pode até, mas meu Deus, um anjo, um ser angelical, um ser puro, mesmo que venha um anjo, seja maldito, porque não pode ter mais, olha irmãos, a importância de compreender o evangelho da graça de Deus. O evangelho é a graça, é isso, não pode ter mais nada. E é triste a gente ver como muita gente tem floreado e tem tentado trazer mais coisas ao evangelho, acrescentar coisas ao evangelho. Então não vista a roupa assim, não use isso no cabelo, não ande dessa forma, não coma isso, não beba aquilo. E é tanta coisa, tanto julgo que vão jogando sobre as pessoas, né? Como se isso fosse para a salvação. As pessoas fossem fazer essas obras para poder... E isso vai tornando o sacrifício de Cristo reduzido. A graça de Deus reduzida, né? É disso que Paulo está tratando aqui, né? As pessoas, os judaizantes. Então, mesmo o anjo, o evangelho é maior do que o anjo, né? Depois de afirmar que o evangelho é maior do que o próprio apóstolo, que ele faz aqui, Paulo afirma que ele é maior do que os próprios anjos do céu, né? E ainda nesse versículo que a gente leu, né? O evangelho é maior também do que os próprios falsos mestres. Ele diz aí no versículo 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, né? Seja maldito. Então ele está também aqui dizendo que o evangelho é maior do que os falsos mestres, né? Depois que ele menciona dois casos hipotéticos aqui, né? Mesmo que eu pregue, que ele não pregou o evangelho falso, Paulo, ou mesmo que um anjo do céu venha, né, e pregue, aí ele vai agora para um caso real, né, que é o dos falsos mestres, que estavam pregando realmente ali o evangelho, um falso evangelho, né? Então Paulo, como representante plenamente autorizado por Cristo, porque ele tinha credencial de apóstolo, foi chamado por Deus, por Cristo, para anunciar. Então nessa condição de representante autorizado de Cristo, ele pronuncia essa maldição sobre os judaizantes, sobre aqueles homens que estavam cometendo esse grave erro de pregar o evangelho pervertido, um evangelho perigoso ali, em vez do evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, qualquer indivíduo que se levanta para perturbar a igreja, para perverter o evangelho de Cristo, ou pregar outro evangelho que valendo que do evangelho da graça, deve ser rejeitado. A igreja não deve de forma alguma dar espaço para isso, né? A gente aqui assume isso como princípio fundamental, né? Algo que vem, pode ser quem for, às vezes não, mas é fulano ou é autor, não importa quem seja, né? Qualquer indivíduo que se levantar para perverter o evangelho, pregar outro evangelho além, é o que o texto nos ensina. A gente tem um fundamento aqui: seja maldito. Fugiu daquilo que a gente entende como graça de Deus, que a gente aprendeu como evangelho da graça, seja maldito. Tolerância zero mesmo para esse tipo de comportamento. E é difícil, porque a gente vê hoje que o que mais tem aí são ataques realmente, né? A gente vê como o evangelho puro e genuíno de Cristo tem sido veementemente atacado, e a gente precisa estar nesse lugar de trincheira mesmo, de combate realmente. E para isso a gente precisa conhecer o evangelho da graça de Deus. E ainda nesse texto aqui falando, né, sobre essa questão da singularidade do evangelho, ele ainda vai mostrar nesses versículos 8 e 9 que a gente está lendo, que o evangelho pregado e recebido, que é o evangelho que Paulo pregou, traz bênção, mas o evangelho adulterado gera maldição, né? O evangelho que Paulo pregou aqui, o evangelho da graça, é um evangelho que traz bênção, mas o evangelho adulterado, pervertido, corrompido, traz maldição, né? O evangelho que Paulo pregou para aqueles crentes da Galácia foi um evangelho genuíno, um evangelho de Cristo, um evangelho que deu liberdade, deu salvação para aquele, trouxe salvação, né? E que foi rapidamente o evangelho abandonado por aqueles irmãos, né? E o resultado não podia ser diferente. Aqueles irmãos entraram novamente numa escravidão, num jugo, voltaram para um jugo, voltaram para a escravidão de novo. E aí, já encaminhando para o final do texto, versículo 10, né? Paulo aqui vai falar um pouco sobre a motivação do evangelho, né? Porque os judaizantes, os mestres da lei, começaram a atacar não apenas o apostolado dele, né? Como a gente já viu
anteriormente, mas também as motivações do próprio Paulo, né? Ele começa dizendo assim no versículo 10, né? Combatendo aqueles judaizantes: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está respondendo, irmãos, isso aqui, porque ele estava sendo acusado, né? Ele estava sendo atacado por aqueles homens, por aqueles judaizantes, Paulo, né, está sendo atacado e criticado e censurado, dizendo que ele estava, digamos, desobrigando os crentes da época, daquela igreja, a cumprir, né, os rituais, como o ritual da circuncisão. Porque Paulo já entendia, já tinha pregado o evangelho da graça, não precisa mais de ritual, não precisa mais de circuncisão. Aí aqueles judaizantes olham para Paulo e dizem assim: você está, né, desobrigando, né, os cristãos, os irmãos, de praticarem o ritual aqui da circuncisão. Então estavam atacando Paulo aqui, acusando Paulo de tornar a mensagem, digamos, mais atraente para ganhar a confiança da igreja, tornando o evangelho mais simples. Quando na cabeça dele, na verdade, daqueles judaizantes, daqueles falsos mestres, as pessoas tinham que fazer obras, tinham que praticar os rituais para poder completar a obra de salvação. E eles estavam achando que Paulo estava facilitando, né, a vida muito fácil, não estava exigindo nada, né? Então Paulo vai começar a dizer agora: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, né? Então Paulo está combatendo aqui, né? E o propósito dele não era agradar os homens, mas era levar a mensagem de salvação para todos. Ele não se intimidou e a resposta foi imediata aqui, né? A lapada que ele deu, né? Então, irmãos, a gente vê nesse versículo 10 o seguinte: Paulo não negociou a verdade para procurar o favor dos homens. Não negociou a verdade. Os mestres da lei, ali os judaizantes, estavam atacando Paulo, né? Acusando de forma muito leviana o apóstolo, né? Porque achavam que estava pervertendo a mensagem, né? Paulo não fazia do seu ministério uma plataforma, né, de relações públicas, assim, para agradar as pessoas, né? Não era um bajulador. Paulo estava ali para servir a Cristo. Ele era um apóstolo, né? Tinha sido chamado, tinha convicção de que tinha sido chamado para pregar o evangelho. E aqui também, nesse versículo 10, Paulo estava a serviço de Cristo, como ele diz, né? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então ele está aqui como servo de Cristo, tinha plena consciência de quem ele está servindo, que é o que nós devemos também trazer para nós. Nós temos que ter a plena consciência a quem nós estamos servindo, estamos seguros da identidade que temos em Cristo Jesus, de tal modo que essas coisas, essas tentações, esses ataques não venham nos desestruturar, nos tirar do caminho, nem nos fazer abandonar o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, né? Quem é servo de Cristo, precisa ter essa convicção, né? E por fim, aqui no versículos 11 e 12, né, já fechando, aqui Paulo vai terminar essa sessão, né, falando um pouco sobre a origem do evangelho, né, retratando um pouco essa questão da origem. Veja o que ele diz aí no versículos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, o evangelho que Paulo está pregando, a origem do evangelho, não é um evangelho que vem de homens. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? De Jesus Cristo. E aqui é uma alusão direta que ele faz ao encontro que ele teve com Jesus no caminho para Damasco, né? Aquela visão que ele tem em Damasco. Por isso que ele diz: eu recebi por revelação de Jesus Cristo, né? Ele tinha confiança. Eu encontrei Jesus, eu vi Jesus, eu recebi o chamado para ser apóstolo da fonte, diretamente da fonte. Então por isso que ele diz: eu não recebi nem aprendi idioma algum. Então aqui ele vai terminar essa defesa do evangelho, apontando para a origem desse evangelho. Qual é o evangelho que ele está pregando, né? Que dava tanta convicção e tanta firmeza. Por isso que ele faz essa defesa tão, né, intolerante, tão rigorosa do evangelho, né? Mais uma vez aqui ele está defendendo o evangelho, né, o seu evangelho, o evangelho que ele prega, mostrando que não é segundo o homem, que ele não aprendeu esse evangelho segundo o homem, mas recebeu diretamente da fonte que é Cristo Jesus, por meio da revelação de Cristo Jesus, né?
E aqui, duas ideias que a gente pode apontar nesses dois versículos que a gente leu, né? O verdadeiro evangelho não tem origem humana. O evangelho é Cristo, né? O evangelho é Cristo encarnado lá. Então, o evangelho que Paulo anunciou não foi recebido nem aprendido por homem algum, mas o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho Cristo, né, pregado por Paulo, não é um evangelho que foi forjado na mente humana, né, mas é um evangelho genuíno ali, que não é um evangelho que vem de algum sistema filosófico, religioso, enfim, como aqueles homens faziam, mas é um evangelho genuíno de Cristo Jesus. E o verdadeiro evangelho é revelação divina, revelação de Deus, né? O evangelho é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. A origem do evangelho não é terrena, mas é uma origem celestial, né? Do céu. Não é humana, é divina. E o evangelho não está focado no homem, mas está focado em Cristo Jesus. Então, é isso que Paulo faz aqui, terminando a defesa, mostrando, né, que evangelho é esse que ele está pregando, de quem ele recebeu, né, esse evangelho, que veio diretamente de Cristo Jesus. E com isso a gente aprende, né, para nós também recebemos o evangelho de Cristo Jesus, conhecemos Cristo e precisamos, irmãos, estar muito atentos como igreja do Senhor, né, sabendo de quem temos aprendido, né, do próprio Cristo, caminhando com Cristo, vivendo a vida que Cristo pregou e que nos ensinou. Essa nossa jornada, essa nossa caminhada aqui, né, seguindo os princípios do evangelho. Às vezes, muitas vezes, a gente percebe como a religiosidade, às vezes ela tenta nos seduzir, né? Às vezes, vez ou outra, a gente tenta, digamos assim, buscar, por exemplo, a santificação, ou até mesmo pensar na salvação por alguma coisa que a gente possa fazer, como se fosse mérito nosso, mas não é, né? Na verdade, a salvação, ela é provida plenamente por Cristo Jesus, por seu sacrifício, né? E não há nada mais que precise ser feito, que deva ser feito para completar essa obra de salvação. E qualquer ensinamento que venha, seja lá de onde for, que mostre que o evangelho precisa ser completado, que é preciso mais alguma coisa para completar a obra de salvação, seja anátema, seja maldito. Que Deus nos ajude a compreender essa verdade e a colocarmos em prática na nossa vivência, na nossa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. Pastor